Sejam bem-vindos ao AgriMedia Entrevista, que conversa com o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Paulo Giovanni de Abreu, sobre a importância do aquecimento em aviários. Oi, Paulo. Oi, Glaucia, tudo bem com você? Tudo jóia. De que maneira a termorregulação avícola ela é afetada por temperaturas ambiente abaixo do ótimo térmico durante os meses de inverno? Então, Glaucia, as aves elas são animais homeotérmicos, ou seja, são animais que mantêm aparentemente constante a temperatura corporal, tá? Então, para manutenção dessa temperatura corporal, é, as aves, ao nascerem, ela não tem esse sistema termorregulador completamente desenvolvido. Isso vai ocorrer por volta aí de 21 a 28 dias de idade e coincide aí com a troca da penugem pelas penas, tá? Então, se a temperatura ambiente não está dentro das condições exigidas pelo animal em função da sua idade, ela vai ter que arrumar algum artifício para manter essa temperatura corporal constante. No caso, ela vai aumentar o consumo de ração. Então, aumentando o consumo a produtividade dessas aves, tá? Então, é importante também que se faça um monitoramento da temperatura do ambiente para ver se está de acordo com a idade do animal, tá? E também o comportamento dessas aves em relação às condições internas do aviário. Pois, se as aves estiverem amontoadas, elas vão estar sentindo frio, já é indício de frio. Se estiverem afastadas da fonte do calor, é porque a fonte está muito quente, e o ideal é que essas aves estejam bem distribuídas uniformemente, principalmente nos primeiros dias aí na formação do pinteiro. Nesse sentido, né, então as condições ambientais, por exemplo, como a ventilação, a umidade, então elas também influenciam a capacidade das aves de fazer essa regulação corporal, de temperatura corporal, e, consequentemente, vai afetar o desempenho produtivo e o próprio bem-estar, principalmente em períodos de frio intensos. Com certeza, né? Isso que você falou é o fundamental, a base aí do controle da homeotermia, para que a ave possa ter um desenvolvimento ideal, né? E ter a maior produtividade. O senhor aponta quais os desafios específicos, então, enfrentados na manutenção de taxas ótimas de crescimento, no desenvolvimento fisiológico, eficiência na produção de ovos sobre o estresse térmico por frio? Então, os desafios é de manter, então, a termorregulação, né? Porque o que acontece? Se o ambiente está frio, a ave vai ingerir mais ração na tentativa de manter a temperatura corporal, né, constante, e parte da energia que seria utilizada para a produção de ovos, ela vai ser desviada para a manutenção dessa temperatura. Então, ela vai ficar aí comprometida. Por isso que é importante nós fornecermos determinadas fases de vida, ou quando as condições térmicas ambientais não estiverem de acordo com a exigência do animal, fornecer condições para que essa energia ingerida na ração não seja desviada. O desafio importante é manter o consumo de água, porque geralmente em temperaturas baixas a tendência é a ave reduzir o consumo de água. E existe uma correlação entre consumo de água e ingestão de ração. Então, as aves ingerindo água, ela vai ingerir mais ração e, consequentemente, manter aí a produção de ovos dentro do ideal, tá? Outros fatores importantes também, que durante o período frio, pode ter efeito aí na formação da casca do ovo, tá? E esses ovos, eles podem ficar com uma casca mais fina, mais porosos, né? E também
durante o transporte desses ovos, eles podem quebrar, inclusive até durante o armazenamento. E aí o desafio da saúde, né? Porque durante os períodos frios, a gente tem algumas doenças acometidas, né? Específicas para esse período. E, no caso, aí as principais são as respiratórias, então o produtor tem que estar atento e manter aí a vacinação em dia para evitar que essas doenças oportunistas venham a ocorrer nessa fase. Desafio também de manter a eficiência produtiva dessas aves, porque aumentando o consumo de ração, né, você tem aí um maior custo de produção na tentativa de manter aí a produtividade em dia, né, ou no caso aí a produção de ovos. Você falou de ração, da água, do cuidado com o transporte, e os sistemas de aquecimento também? É uma intervenção importante, é uma prática tanto para o operador de grande escala, quanto para o pequeno avicultor? O aquecimento, ele é um elemento importante para manter o bem-estar dessas aves e a produção. Então, é necessário aí que se faça um manejo ambiental de forma que a gente proporcione condições de manter essa temperatura interna, fazendo aí utilização de alguns isolantes térmicos dentro do aviário, né? Fornecimento de um aquecimento artificial, fazer uma renovação de ar dentro do aviário para que se troque aí os gases saturados e coloque um ar mais puro, com maior oxigênio, fazer uma melhoria da cama, né, manter uma cama seca, e a densidade também das aves adequada para esse período do ano. E também o manejo nutricional, né, que é importante, porque nós precisamos fornecer dietas balanceadas, ricas em proteínas e energia aí com os minerais, né, os aminoácidos, minerais e vitaminas, e também o manejo sanitário, tá? Que, mais uma vez, identificar aí se tem alguma presença de doenças, né? Se tem algum problema respiratório, e atuar logo para que não se torne aí um problema dentro da produção. Então, todas essas intervenções que o senhor trouxe para a gente vai manter a homeostase das aves, otimizar a conversão alimentar, manutenção do bem-estar e, consequentemente, a produtividade. Isso aí, Glaucia. Um outro fator, assim, eu falei muito em temperatura, né, mas a gente não pode esquecer também da ventilação, né, porque ela é importante dentro do processo. No caso aí de aves mais jovens ou períodos frios, a ventilação, ela pode retirar calor corporal dessa ave pelo processo convectivo. Então, se está muito frio esse ambiente, a ventilação vai piorar a situação se estiver incidindo diretamente sobre essa ave, né? Então, o que acontece ali, que é o crucial nos primeiros dias de vida das aves, é fornecer uma ventilação higiênica ou uma ventilação mínima, de forma que essa ventilação não incida diretamente sobre as aves, tá? Ela seria simplesmente para renovar o ar dentro da instalação, repondo um oxigênio, tá? Isso a gente pode ser feito, o produtor pode utilizar utilizando aberturas em cortinas, né, pequenas aberturas, ou então, no caso de aviários climatizados, tipo dark house, usando os inlets. Um outro elemento também do ar, já que a gente está falando aí de ambiência, né, e controle, é a umidade relativa do ar, porque existe uma correlação inversa entre temperatura
e umidade, tá? Se a temperatura está baixa, normalmente a umidade relativa do ar ela é maior. E essa umidade baixa e temperatura alta dá uma sensação térmica de mais frio para essa ave, tá? E quando nós temos aí a fase inicial, que a gente tem um ambiente aquecido dentro do pinteiro, então nós temos um ar quente e seco, e do lado de fora a gente tem um ar úmido e frio, né? E pelo processo físico, o ar frio e úmido em contato com uma superfície quente e seca, ele condensa. Condensando aí a ação de gotículas, essas gotículas podem precipitar na cama, umedecer essa cama, e geralmente, onde tem cama úmida, o desempenho da ave, ele fica menor. Então, a umidade e a ventilação, além da temperatura, elas precisam ser controladas. Um combo de cuidados, né, para manter o bem-estar das aves, a produtividade. Isso aí, Glaucia. Né? Então, é crucial aí que a gente garanta o bem-estar e a produtividade das aves, né? E a ração, que é um fator muito importante, né? Porque ela tem um custo grande dentro do processo produtivo, né? Então, se essa ração não vai se transformar, seja ele em ovos ou em carne, né? O custo de produção aumenta. Tá? Então, por isso que dentro da ambiência nós precisamos proporcionar condições térmicas ideais para que o alimento ingerido para a ave seja realmente direcionado para aquilo que está sendo produzido, né? Paulo, o senhor gostaria de falar algo a mais que não foi abordado? Eu acho que é importante a gente salientar para os produtores também ficarem atentos aos boletins meteorológicos, tá? Porque como a ave, ela aí tem um comportamento de exigência de temperatura ao longo da sua vida, às vezes as condições climáticas, elas não estão de acordo com a exigência da ave naquele momento. Então, eles precisam estar atentos às mudanças climáticas para que possam atuar antes de que aconteça, né? Colocando algumas medidas paliativas para não ter problemas, né? Com o desempenho e a produtividade desses animais. Então, eu vou salientar aí mais uma vez que a gente tem ondas de calor, né? Ondas de frio aí, muita chuva, então ficarem atentos aos boletins meteorológicos para poder atuar antes que eles ocorram. São cuidados preventivos, né, Isso. Paulo Abreu? Gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso, é agradecer aí a avicultura industrial, né? Lembrar que essa fase agora, geralmente, o pessoal se preocupa muito com o período de calor, né? E esquece, às vezes, do período frio, mas ele é importante, porque qualquer alteração, principalmente nos primeiros dias, vai afetar a produtividade lá no final dessa ave. E por mais que ela tente se recuperar, tentar algum mecanismo para melhorar a condição, ela nunca vai atingir aquele potencial que ela poderia estar atingindo se tivesse uma condição ideal, né? Então, sempre lembrar aí da densidade das aves, né? Utilizar uma densidade de acordo com o período do ano que está sendo utilizado, né? É claro que isso também depende aí do nível de tecnificação que o produtor tem dentro do aviário, né? E também fazer um manejo de forma que proporcione esse bem-estar e essa produtividade para as aves. Nós que agradecemos a presença do senhor nessa Eu que entrevista. agradeço, Obrigada um por abraço. compartilhar seu conhecimento com a gente.
Aproveito para agradecer também a equipe técnica de apoio, o Ives Domingos, a nossa equipe de redação, a jornalista Camila Santos, e aproveito também para fazer um convite para vocês que nos assistem, sigam as nossas redes sociais e até a próxima.